Oi, sétimos anos. Boa tarde, professora Alessandra novamente com uma mais nova videoaula. E na aula de hoje, nós iremos trabalhar o módulo 2, página 204, tá? 207. Então, nós estaremos trabalhando essas páginas do módulo 2. Como lá no primeiro módulo, sei que vocês estão lembrados, nós estudamos sobre cadeia alimentar, e agora estudamos sobre introdução de animais. Nós vamos estudar como classificar esses abençoados. Nós chamamos isso de classificação de seres vivos, ou seja, taxonomia. Ai, professora, que nome complicado. Eu sei, meninos, é um nome complicado, é diferente para vocês, mas vocês vão ver o tanto que é simples. Na aula de hoje eu vou dar uma pequena introdução disso aí para vocês ir começando. Na próxima aula, professora, eu sou obrigada a saber a classificar isso? Não, ninguém é. Nem eu mesmo consigo classificar assim, olhando apenas, entendeu? Mas eu tenho que saber que tem certas regras na classificação, em colocar essa nomenclatura, tá? Nós chamamos isso de nomenclatura. Nós, seres humanos, nós temos essas nomenclaturas, nós somos classificados, não somos? Por exemplo, a minha família é a família é, Souza Lima. Eu tenho meu sobrenome, ou seja, meu sobrenome é a classificação a quem eu pertenço. E todos os seres vivos eles têm essa classificação. Igual você na sua casa. Deixa eu passar para o próximo slide aqui, sétimo ano. Pra vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Então, igual você na sua casa. Na sua casa, por exemplo, tem pessoas que gostam de organizar o guarda-roupa bonitinho, né? Ou então, para lavar a roupa, primeiro você não vai bater tudo junto. Você pega a roupa colorida, coloca de um lado. Roupa branca do outro. Roupa íntima do outro. As calças jeans do outro. Jeans claro, jeans escuro, jeans médio. Então, vocês vão dividindo isso. Você está classificando? Você classificou a roupa para você lavar. Sem querer, mas professora, eu tô classificando, tá. Porque senão você pegava tudo misturado e jogava tudo dentro do tanquinho, dentro da máquina. Então, isso é uma forma de classificação. Quando você vai, por exemplo, numa biblioteca, procurar um livro, você vai procurar, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. É uma literatura infantil. Então, você vai lá na biblioteca, você vai na parte de quê? Lá tá terror, enciclopédia, livros de biologia, puxar o saco do meu lado, né? Livros de biologia, livros de ciência, livros de matemática. Então, lá tá classificando todos, a biblioteca inteira tá classificada por área. Você vai pegar Alice no País da Maravilha. Então, você vai pegar quem? Você vai lá na literatura infantil e vai pegar o livro que está lá classificado. Se você vai comer alguma coisa, uma pizza, você vai assim, eu quero uma pizza, mas você vai receber um cardápio. E as pizzas lá também estão classificadas. Lá tem os nomes. Porque cada pizza tem um sabor. Cada pizza tem um nome para quê? Para que você consiga classificar isso. Certo? Então, a classificação dos seres vivos, meninos, é nesse ritmo, ok? Então, classificação dos seres vivos vem nesse ritmo aí. Então, provavelmente, você já deve ter ouvido classificar. Nós somos classificados em grupos. E esses grupos é o reino, que é o grupo maior que engloba tudo. Reino animal, tá? Reino vegetal, fungos, protozoários e bactérias. São 5 grandes reinos. Esses 5 grandes reinos, eles vão se compactando. Porque, por exemplo, nós seres humanos, nós somos classificados no reino animal, tá? Nas classes dos cordatos, que possui coluna vertebral. Mas aqui também eu tenho um leão, eu tenho a girafa, eu tenho o macaco, eu tenho a galinha. E vai indo, pessoal. Eu estou falando do englobamento maior. Mas eu tenho dentro de um reino
o quê? Espécies diferentes. Aí eu vou afunilando isso aí. Vou estar explicando para vocês tudo isso. Então, como você já sabe, inicialmente a classificação dos seres vivos é nos 5 grandes reinos. Vamos lá: animal, vegetal, fungo, protozoários e bactérias. Tá bom? Professor, e vírus? Tem um reino? Vírus não tem reino, tá bom? Não tem reino. Iremos falar isso nas aulas que vamos a seguir mais um pouquinho à frente. Vamos lá. Normalmente, quando encontramos grandes quantidades diferentes, agrupá-las em um unir que possui características semelhantes. Ou seja, nós temos que possuir características semelhantes para estar em numa determinada classificação, em um determinado local. Entendeu? Eu tenho que possuir essas características semelhantes, tá bom? Igual as nações. Eu acho que a nação, nós brasileiros somos uma nação muito miscigenada, porque nós não parecemos muito. Mas olha os japoneses, tanto que eles são igualzinhos, apesar de pertencerem de uma forma diferente. Então, você vai estar vendo isso aí, os alemães, os europeus. Então, você está vendo isso aí, tá bom? Então, nós vamos separarmos isso aí, tá? Vamos lá para o próximo slide. Ah, professora, quem foi isso aí? Olha, gente, a início, a primeira pessoa que tentou realizar tal feito foi o filósofo Aristóteles, tá bom? Então ele agrupou os seres vivos em 2 grupos: o que possuía sangue e o que não possuía sangue, tá? Ele pegou e classificou em 2 grupos. Como assim, professora? Você já matou uma barata, um besouro? Ele possui sangue. Professora, já esmaguei uma barata e saiu um negócio lá de dentro. Não é sangue, tá? Só pra te avisar, não é sangue, tá bom? Então, eles são animais vertebrados, não possuem sangue. Aí, você já matou um sapo? Pois é. Ele tem sangue, tá bom? Ele tem sangue. Já matou a lagartixa? Coitadinho, tem sangue. Então, Aristóteles, ele tentou fazer essa pequena classificação e deixou essa proposta aí em aberto, em animais que não tinha sangue e que tinha sangue. Aí, posteriormente, no século XVIII, aí veio Carlos von Linneu, conhecido Linné, né? Mas popularmente conhecido como Linneu. Esse senhorzinho, ele classificou por categorias de bases semelhantes anatômicas, usada em momento algum de pequenas mudanças. Primeiramente, considerou que cada grupo básico da classificação era uma espécie. Ou seja, cada grupo que ele separou era uma espécie. Por exemplo, eu tenho a rosa, a rosa. Eu tenho várias rosas de várias cores, mas é rosa, entendeu? Aí eu tenho a galinha. A galinha é uma espécie, é uma ave, certo? Mas você também tem a ema. Aí eu tenho o papagaio. O papagaio voa, a ema e a galinha não. Então, Carlos von Linneu, ele falou que cada grupo com características semelhantes, ele o quê? Ele era uma espécie. Então, ele começou a agrupar isso aí. Começou a observar as características não observadas em nenhum outro grupo. Ele olhava para o grupo e falava assim: nossa, esse animal aqui, ou esse invertebrado, ou essa planta, parece com essa. Aí ele foi lá e colocou no grupo, que tem características semelhantes, tá bom? E esses que têm características semelhantes pertencem a uma espécie. Ok, meninos? Vamos lá. Então, posteriormente, essa semelhança aí, essa espécie apresentava alguma semelhança dos grupos em gênero. Os gêneros, pessoal, os gêneros semelhantes em famílias. Aí entra aquela coisa lá que eu falei para você, entendeu?
as famílias. As famílias característica comum agrupadas em ordem. E outras ordens, tá? Semelhantes agrupadas em classe. E essas classes, por sua vez, pessoal, filos e eixos em reinos. Então, o que acontece? Eu comecei da espécie, que é o menorzinho, até o agrupamento maior, que é os reinos. Então, eu comecei daqui até os reinos. Ou posso fazer vice-versa. Então, eu apresento nesse slide aí para você. Reino, filo, classe, perdão, ordem, família, gênero, espécie. Ok? Então, eu para mim classificar um animal, eu tenho que conduzir toda essa sequência. Professora, como é que eu vou descobrir como eu vou fazer uma após o outro? Aí eu peguei isso aí do Só Biologia. O que acontece? Você vai, na aula de hoje, eu não vou estar falando sobre isso, mas eu coloquei um link aí para vocês escutarem uma musiquinha, mas na próxima aula teremos uma coisa bem legal para que vocês possam o que tá aprendendo de uma forma divertida. Calma, sendo para os próximos capítulos. Então, nós podemos falar isso aí de reficofage. Reficofage. O que acontece? Então, reficofage é a classificação. Reino, filo, classe, ordem, família e gênero e espécie. Então, aqui, eu coloquei para vocês mais ou menos aqui um fluxograma sobre isso. Domínio, eucária, tá? O domínio é um agrupamento maior, que são 3 domínios. Nós iremos estar falando deles consecutivamente. Mas, por enquanto, a gente vai falar só do eucária. Então, o reino desse domínio, que eu estou colocando aí, é o animalia, tá bom? Reino animalia. Dos cordatas. A classe é mamária. Por que mamária, professor? Porque possui glândulas mamárias. É uma classe que nós, Homo sapiens, pertencemos à classe dos mamários. Professora, mas eu sou menino. Eu tenho mamário? Tem. Você pertence à classe dos mamários porque você possui glândulas mamárias. Você só não fabrica leite, tá? Igual a espécie feminina, né? A espécie feminina. Então, você só não fabrica isso. Mas você pertence à classe dos mamários. Então, ordem, carnívoros. Pertencemos à ordem dos carnívoros? Sim, pertencemos à ordem dos carnívoros. Por que, professor, nós pertencemos à ordem dos carnívoros? Porque nós não somos autótrofos. Lembra que eu expliquei na última aula? Seres autótrofos, seres que produzem seu próprio alimento. Quem que são esses seres? As plantas. Nós somos seres heterótrofos. Necessitamos do outro para o quê? Para nos alimentar. Se eu necessito do outro para me alimentar, significa que eu venho de uma espécie que não produz o meu próprio alimento. Ok, gente? Lembra disso? Então, se eu venho dessa espécie que não produz o meu próprio alimento, eu necessito que outros seres vivos produzam esse alimento para que eu possa consumir. Então, eu pertenço à ordem dos carnívoros, tá bom? Aí, no caso aí, eu também posso colocar onívoros e herbívoros, tá bom? Então, aí, no caso, eu separei esse aqui, carnívoros. Aí, eu coloquei fidelis, que são tipos de gatos, tá? Só, nossa, professora, eu tô vendo uma coisa aí meio complicada. Eu tô vendo o Fidelis catus, que é o gato doméstico, tá bom? Esse gato que você encontra na rua, pode ter até na sua casa. Eu tenho o Fidelis peraí, pessoal. Fidelis pardalis, tá? Que são já gatos selvagens. E eu tenho o pardus, que são a onça, pantera, que é o Fidelis, a pantera, por exemplo. Onças são animais mais, como eu vou falar para vocês, animais mais selvagens, tá bom? Então, quando eu falo de gatos, eu não falo
Quando eu penso na ordem dos carnívoros, eu vou colocar o quê? O Fidelis, tá? Então, lembrando, isso aí, tá bom? Vamos lá, outra coisa. Canidae, que são os cachorros. Eu tenho os cachorros famílias e os lobos. Os lobos se encobram o quê? Os lobos. E os familiares, nós falamos sobre quem, meninos? Os famílias, nós falamos sobre lobo do mato, tá bom? Um instantezinho aqui, pessoal. Então, meninos, voltando, o que acontece? Eu tenho ursidae, que são os ursos, que são os ursos ascóticos, e os ursos que são os polares e os não polares, tá? Voltando aí, eu quero que vocês compreendam o seguinte. A classificação, meninos, ela tem que ter. Para me classificar, eu esqueci de colocar aí. Tem regras básicas de nomenclatura, tá? Nomenclatura, ela tem que ser binominal, tá? Ela tem que ser binominal, tem que ter 2 nomes. Ela sempre vai ser em latim. Por que, professora, sempre em latim? Porque se, por exemplo, aqui o gato é gato. Nos Estados Unidos, gato é catus. Então, lá na Suíça, no Japão, em outros lugares, o nome do gato vai mudar. Então, o latim ele se tornou uma língua universal dentro da biologia. Então, se é Fidelis Catus, vai ser aqui como lá na China vai ser a mesma coisa. Então, para começar, nomenclatura binominal tem que ter 2 nomes. O primeiro nome vem o gênero. Quem que é? Fidelis. Fidelis. É o primeiro nome. O segundo nome vem a espécie. Quem que ela é? Que nós chamamos de epípeto, tá? É igual você tem seu nome. Meu nome é Alessandra. Eu chamo Alessandra. O meu sobrenome, Souza. O primeiro nome sempre tem que vir com letra maiúscula. O restante, letra minúscula. Isso são regras de nomenclatura, certo? Então, quando eu falo disso aí, você tem que ter essa noção. O primeiro nome, letra maiúscula, tá bom? Que é o gênero, tá? E o segundo nome é a espécie, é o epípeto, tá bom? Que é quem é aquele animal, tá? Então, o epípeto vai te mostrar isso aí, ok? Então, dentro disso aí, pessoal, professora, mas como que eu vou aplicar isso aí quando eu estiver fazendo uma prova, um trabalho, responder uma pergunta e tudo? Porque ela também, no texto, na maioria dos textos, vai estar em negrito, itálico ou sublinhado. Ela sempre tem que vir destacado aonde for que você for responder. Quando for no caderno, você vai colocar o nome dele, o binominal, que são 2 nomes, em latim, que você não é obrigado a saber, você pode pesquisar e estudar como faz isso. E depois você vai pegar uma régua ou você mesmo sublinha, porque você vai dar um destaque ao nome. Então, a regra de nomenclatura, primeiro, binominal, apresenta 2 nomes, certo? Segundo, além de ser binominal, a primeira letra tem que ser maiúscula do primeiro nome, tá bom? Que vem o quê? O gênero, tá bom? E depois o epípeto. Quem é o animal? O epípeto é quem é o animal, o nome daquilo ali, a quem ele pertence, tá? Então, essas são regras que Carlos Linneu, ele vem e falou para nós. É assim que tem que ser feito. Para quê? Para que seja uma linguagem o quê? Universal. Compreendido? Então, o que acontece? Os grupos maiores se encaixam em grupos menores até chegar a uma espécie específica. Então, é como se eu pegasse um celular, que é esse que eu estou filmando, pego um celular, vamos lá, deixa eu pegar esse outro celular. Eu pego o celular, né? Olha o celular. Aí, que se encaixa no tablet, que se encaixa
no computador que se encaixa numa televisão grande. Compreendido? Então, a classificação é como se fosse isso. Então, eu começo lá do meu reino, que é o todo, tá? Até a minha espécie. Compreendido, meninos? Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Então, taxonomia. Taxonomia é a ciência que estuda a ordem, a classificação dos seres vivos. Aí eu peguei essa imagem aí para vocês lembrarem. Reficofage. Reficofage, se você lembrar dessa palavrinha, você nunca vai esquecer a ordem que tem classificado o ser vivo. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, tem aí, posteriormente, vocês vão estar vendo, pessoal, dando uma olhadinha aí no YouTube, eu coloquei um link que vocês podem estar clicando lá e aprendendo uma musiquinha, tá? E depois eu vou mostrar para vocês, eu vou postar ela aí, porque eu não sou muito boa para cantar, não, tá bom? Então, eu não sou muito boa para cantar, eu não vou inventar moda, não. Vamos lá. Então, agora, atividade de investigação. Eu adoro isso. É para você sair da sua casa? Não vai sair. A professora mora em apartamento. Dá um jeito, dá uma olhada pela janela do apartamento. Vê se você vê alguma coisa ali. Dentro da sua casa, no seu quintal, procure plantas, animais e classifique de acordo com o que aprendemos nessa aula. Você vai o quê? Pegar essa planta, esse animal e vai classificar de acordo com o que nós aprendemos. Professora, posso utilizar a internet para me dar uma olhadinha no nome dessa espécie? Pode utilizar a internet. Lembrando que toda vez que você, no caso que você vai ter que registrar esses animais, vai pesquisar 5. Os 2 que você achou mais interessante, você registra no caderno, ok, pessoal? E aí você vai pegar e vai classificar ele no Reficofage, tá bom? Lembrando que Reficofage é o que, meninos? É o reino, a classe e assim sucessivamente. Você vai classificar lá. Aí após isso, meninos, eu gostaria muito que vocês entrassem no YouTube, tá? Escutassem, né, essa música, filmassem vocês cantando, bem alegre, posta nas redes sociais de vocês, marca lá o Instagram da Escola Dom Fernando para me ver, que eu vou amar estar sabendo que vocês estão aprendendo um pouquinho do que eu ensinei, tá? Lembrando, lá no primeiro slide que eu passei para vocês, no primeiro slide vocês têm uma atividadezinha. Atividade da página 212, atividade 1, tá? Do módulo 2. Então, você vai estar pegando, vai estar assistindo a videoaula, faz apenas a atividade 1 do módulo 2 e respondendo para mim, tá? Mas eu gostaria muito de ver o vídeo de cada um. Pessoal, olha, foi ótimo fazendo essa videoaula para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Classificação dos seres vivos não acabou por aqui. Taxonomia, nós estaremos trabalhando mais ela na próxima videoaula, tá? Para que vocês tenham mais familiaridade. Vocês vão apresentar dificuldade? Bom, não é fácil, não é um conteúdo muito fácil esse. Vamos estar trabalhando eles nas próximas videoaulas até que vocês compreendam. Nas próximas lives que tiver, anotem as dúvidas de vocês, coloquem para mim, que aí nós vamos estar esclarecendo todas essas dúvidas. Um beijo, um grande abraço da professora Alessandra. Tchau, meninos, até mais.